Durante séculos, poucas passagens da Bíblia provocaram tanto medo, curiosidade e debate quanto a misteriosa marca da besta descrita no livro do Apocalipse. Mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia inteira já ouviram falar sobre um símbolo sombrio ligado ao fim dos tempos, ao controle da humanidade e à condenação eterna. E talvez o mais assustador seja perceber que, quanto mais a tecnologia avança, mais esse antigo mistério parece sair das páginas de um texto escrito há quase 2000 anos para entrar lentamente no mundo real. Em uma era em que governos monitoram populações por câmeras inteligentes, bancos caminham para moedas totalmente digitais e empresas acumulam dados detalhados sobre bilhões de pessoas, a pergunta deixou de ser apenas religiosa. Hoje, ela parece perigosamente atual. Será que a marca da besta sempre foi um símbolo distante? Ou estamos caminhando diretamente em direção ao cenário descrito no Apocalipse sem perceber? E o mais inquietante de tudo é que muitos estudiosos afirmam que os sinais já começaram a aparecer diante dos nossos olhos, escondidos em mudanças econômicas, tecnológicas e políticas, que parecem normais no cotidiano moderno. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, provavelmente entre os anos 90 e 95 depois de Cristo, durante o governo do imperador romano Domiciano, conhecido pela perseguição brutal aos cristãos. Foi nesse contexto de medo, opressão e vigilância do Império Romano que surgiu uma das passagens mais enigmáticas de toda a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 13, João descreve uma poderosa entidade chamada a Besta, que dominaria o mundo e obrigaria todas as pessoas, pobres e ricos, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa. E então vem a frase que atravessou os séculos e se tornou uma das mais debatidas da história. Ninguém poderia comprar ou vender sem possuir essa marca. Durante muito tempo, essa ideia parecia impossível. Como um sistema mundial conseguiria controlar economicamente toda a humanidade? Como seria possível impedir alguém de comprar comida, trabalhar ou participar da sociedade sem uma identificação específica? No primeiro século, isso parecia quase ficção, mas hoje, pela primeira vez na história humana, existe tecnologia suficiente para tornar algo parecido completamente viável. Muitos historiadores acreditam que João utilizou elementos simbólicos do próprio Império Romano para construir parte das imagens proféticas do Apocalipse. O imperador Nero, por exemplo, é frequentemente associado ao famoso número 666. Isso porque, utilizando um antigo sistema hebraico chamado gematria, onde letras possuem valores numéricos, o nome Nero César pode resultar exatamente nesse número. Alguns estudiosos consideram isso uma evidência de que João estava se referindo inicialmente ao poder tirânico romano. Mas existe um detalhe importante que mantém o mistério vivo até hoje. Mesmo que o contexto original envolvesse Roma, as descrições do Apocalipse parecem ultrapassar completamente aquele período histórico. João descreve um sistema global, algo muito além do alcance do Império Romano da época. E é justamente essa combinação entre cumprimento histórico parcial e possibilidade futura que mantém o debate aberto há séculos. Conforme o mundo avançou tecnologicamente, novas interpretações começaram a surgir. Na década de 1970, quando os primeiros códigos de barras começaram a ser utilizados em produtos comerciais, muitas pessoas passaram a acreditar que aquilo poderia estar relacionado à marca da besta. Alguns grupos religiosos afirmavam que as barras possuíam padrões escondidos representando o número 666. Embora especialistas em tecnologia tenham explicado que isso não passava de uma interpretação equivocada do funcionamento dos códigos,
O medo se espalhou rapidamente. Depois vieram os cartões magnéticos, chips de identificação, biometria facial, pagamentos por aproximação e sistemas digitais integrados. Cada avanço reacendia a mesma pergunta: estaríamos construindo, sem perceber, um sistema global de controle econômico semelhante ao descrito no Apocalipse? Nos últimos anos, esse debate ficou ainda mais intenso por causa da ascensão das moedas digitais e da redução progressiva do uso de dinheiro físico em vários países. Em lugares como Suécia e China, grande parte da população já utiliza pagamentos quase totalmente digitais. Bancos centrais do mundo inteiro começaram a estudar versões digitais oficiais de suas moedas, conhecidas como CBDCs, Central Bank Digital Currencies. O argumento oficial é eficiência, segurança e modernização econômica. Mas críticos levantam preocupações profundas. Diferente do dinheiro físico, uma moeda digital estatal permitiria rastreamento total das transações financeiras de um indivíduo. Em teoria, governos poderiam bloquear contas, limitar compras específicas ou impedir transações com apenas alguns comandos digitais. E quando muitos leem Apocalipse, dizendo que ninguém poderia comprar ou vender sem autorização do sistema, é impossível não perceber as semelhanças assustadoras entre a profecia antiga e certas possibilidades tecnológicas modernas. Durante a pandemia global de Covid-19, essas discussões explodiram nas redes sociais. Certificados digitais de vacinação, restrições de circulação e sistemas de verificação sanitária fizeram milhões de pessoas associarem essas medidas à ideia da marca da besta. Especialistas religiosos e estudiosos sérios, no entanto, alertaram que muitas dessas interpretações eram precipitadas e alimentadas por medo coletivo. Ainda assim, a pandemia revelou algo extremamente importante. Grande parte da população mundial aceitaria rapidamente sistemas digitais obrigatórios caso fossem apresentados como solução para a segurança pública ou estabilidade social. E isso trouxe uma percepção inquietante para muitos estudiosos bíblicos. Talvez a questão nunca tenha sido apenas tecnologia, mas a disposição humana de aceitar controle em troca de proteção. Outro detalhe frequentemente ignorado é que o Apocalipse não descreve apenas uma marca econômica, mas também uma espécie de submissão ideológica e espiritual. A marca aparece associada à adoração da besta. Isso levou muitos teólogos a defenderem que o verdadeiro significado pode ser mais profundo do que um simples chip, código ou identificação física. Para alguns estudiosos, a marca representa lealdade total ao sistema corrupto que substitui valores espirituais por obediência absoluta ao poder político e econômico. Essa interpretação ganha força quando observamos momentos da história em que governos totalitários exigiram devoção quase religiosa de suas populações. Regimes como a Alemanha nazista, União Soviética e Coreia do Norte utilizaram propaganda massiva, vigilância e controle social extremo para moldar comportamentos e eliminar oposição. E embora esses sistemas não fossem literalmente a marca da besta, eles mostraram como sociedades inteiras podem gradualmente abrir mão da liberdade em troca de estabilidade, medo ou sobrevivência. Existe ainda um aspecto psicológico extremamente perturbador nisso tudo. O maior perigo raramente chega de forma assustadora logo no início. Sistemas de controle quase sempre são implementados lentamente, passo a passo, até parecerem normais. Historicamente, populações inteiras já aceitaram vigilância crescente, perda de privacidade e restrições severas, quando convencidas de que aquilo era necessário para a segurança coletiva. Hoje, milhões de pessoas carregam dispositivos que monitoram localização, hábitos, preferências, contatos e até padrões de comportamento. Empresas sabem o que as pessoas compram, assistem, desejam e pensam
antes mesmo delas perceberem. Algoritmos influenciam opiniões políticas, emocionais e sociais em uma escala nunca vista na história humana. E pela primeira vez, existe tecnologia suficiente para conectar identidade digital, movimentação financeira, monitoramento social e acesso econômico em um único sistema integrado. Na China, por exemplo, o sistema de crédito social chamou a atenção do mundo inteiro. Embora muitas informações sobre ele sejam exageradas na internet, existem programas reais de monitoramento que avaliam comportamentos financeiros e sociais em determinadas regiões do país. Dependendo da pontuação, cidadãos podem enfrentar restrições de acesso a serviços, viagens ou benefícios. Para muitos analistas, isso demonstrou como sistemas tecnológicos modernos podem influenciar diretamente a vida cotidiana das pessoas através de dados e comportamento digital. E quando estudiosos conectam isso à ideia bíblica de um sistema capaz de controlar compra, venda e participação social, o debate ganha ainda mais força. Mas talvez o elemento mais misterioso seja justamente o fato de que o Apocalipse descreve um cenário que parecia impossível durante quase toda a história humana. Durante séculos, nenhum governo possuía alcance global, tecnologia de rastreamento em massa ou capacidade econômica para controlar bilhões de pessoas simultaneamente. Hoje, isso mudou. Pela primeira vez, a humanidade possui internet global, inteligência artificial avançada, reconhecimento facial, moedas digitais programáveis e bancos de dados gigantescos, interligando populações inteiras. O que antes parecia impossível, agora parece tecnicamente plausível. E é exatamente isso que faz tantas pessoas olharem para o Apocalipse com um novo nível de inquietação. Ao mesmo tempo, estudiosos sérios alertam para um perigo igualmente grande: transformar qualquer nova tecnologia automaticamente em a marca da besta. Ao longo da história, muitas previsões falharam. Cartões de crédito, computadores, internet e até passaportes já foram chamados de marca definitiva do Apocalipse. Nenhuma dessas previsões se confirmou da forma como muitos imaginavam. Isso mostra que interpretações apressadas podem gerar medo irracional e manipulação emocional. Porém, mesmo os estudiosos mais cautelosos admitem que o cenário mundial moderno possui elementos que tornam as profecias do Apocalipse mais discutíveis do que em qualquer outro período da história. E talvez seja exatamente aí que o verdadeiro mistério começa a ficar ainda mais sombrio. Porque algumas interpretações afirmam que a marca da besta não surgirá inicialmente como algo assustador ou claramente maligno. Pelo contrário, ela poderá aparecer como solução para crises globais, segurança econômica, estabilidade financeira e organização social. E é justamente essa possibilidade que aterroriza tantos estudiosos: a ideia de que o maior sistema de controle da história poderia ser aceito não pela força, mas porque bilhões de pessoas acreditariam estar escolhendo livremente participar dele. Conforme as décadas passaram, o debate sobre a marca da besta deixou de existir apenas dentro de igrejas e passou a ocupar espaço em documentários, debates acadêmicos, estudos históricos e até análises de segurança digital. O motivo é simples: o mundo moderno começou a desenvolver ferramentas que, combinadas, poderiam criar um nível de controle humano jamais visto na história. E talvez o mais impressionante seja perceber que nenhuma dessas tecnologias foi criada com esse objetivo declarado. Elas surgiram separadamente, cada uma apresentada como avanço, conforto ou proteção. Mas quando observadas juntas, formam um cenário que lembra de maneira inquietante as descrições proféticas feitas há quase 2000 anos. Reconhecimento facial conectado a bancos de dados globais,
inteligência artificial, capaz de monitorar padrões de comportamento, sistemas financeiros digitais centralizados e identidades eletrônicas integradas, estão deixando de ser projetos futuristas para se tornarem realidade em diversos países. E a pergunta que começa a assustar muitos estudiosos não é mais: isso seria possível? Mas sim: quanto tempo falta para que tudo esteja completamente integrado? Existe um detalhe no Apocalipse que muitas pessoas ignoram, mas que chama a atenção de teólogos e pesquisadores há décadas. João afirma que a marca estaria ligada não apenas à economia, mas também à adoração, submissão e fidelidade ao sistema representado pela besta. Isso sugere que o problema central talvez nunca tenha sido apenas uma tecnologia física, mas um sistema capaz de dominar não somente o comportamento externo das pessoas, mas também sua consciência, seus valores e suas escolhas morais. Quando observamos a história, percebemos que regimes autoritários sempre buscaram exatamente isso: controlar não apenas ações, mas pensamentos. Na Alemanha nazista, por exemplo, o governo utilizou propaganda massiva, vigilância e manipulação psicológica para transformar milhões de cidadãos comuns em participantes silenciosos de um sistema brutal. Na União Soviética, críticas ao governo podiam destruir vidas inteiras. Na Coreia do Norte, até hoje existe uma estrutura em que lealdade absoluta ao regime se mistura quase como uma devoção religiosa. Esses exemplos mostram algo perturbador. Sistemas de controle raramente surgem da noite para o dia. Eles crescem lentamente, alimentados pelo medo, pela dependência e pela normalização gradual da perda de liberdade. Outro ponto extremamente debatido envolve a relação entre crises globais e aumento do controle social. Historicamente, momentos de medo coletivo quase sempre aceleraram mudanças que, em tempos normais, seriam rejeitadas pela população. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, por exemplo, governos aumentaram drasticamente sistemas de vigilância em nome da segurança nacional. Durante a pandemia da Covid-19, diversos países implementaram monitoramento digital, passaportes sanitários e restrições de circulação em níveis sem precedentes modernos. Independentemente das opiniões políticas sobre essas medidas, muitos estudiosos observaram um fato importante: bilhões de pessoas aceitarem rapidamente mecanismos de rastreamento e controle quando acreditaram que aquilo era necessário para a proteção coletiva. E isso revelou algo que preocupa profundamente pesquisadores do comportamento humano. Em situações de medo extremo, populações inteiras podem abrir mão de liberdades fundamentais sem perceber o impacto de longo prazo. Enquanto isso, o avanço da inteligência artificial começou a criar novos debates ainda mais inquietantes. Hoje já existem algoritmos capazes de prever padrões de consumo, detectar emoções através de expressões faciais e analisar comportamento humano em tempo real. Empresas acumulam informações detalhadas sobre bilhões de indivíduos diariamente. Redes sociais influenciam opiniões políticas, emocionais e culturais de forma invisível para grande parte das pessoas. Pela primeira vez na história, existe capacidade tecnológica para monitorar praticamente toda a atividade digital de um ser humano. E quando essas informações são conectadas a sistemas financeiros, identidade digital e reconhecimento biométrico, surge um cenário que muitos estudiosos do Apocalipse consideram assustadoramente próximo de um sistema global de controle. Mas talvez o aspecto mais sombrio de tudo isso esteja no próprio comportamento humano. Porque o Apocalipse sugere que grande parte da população aceitará esse sistema voluntariamente. E isso parece fazer cada vez mais sentido quando observamos o mundo moderno. Hoje, milhões de pessoas entregam espontaneamente dados pessoais, localização, hábitos e preferências em troca de conveniência,
entretenimento e facilidade. O conforto se tornou uma das maiores ferramentas de influência da sociedade moderna. Quanto mais integrado e automático um sistema é, menos as pessoas questionam o quanto estão sendo monitoradas. E isso cria uma possibilidade inquietante. Talvez o maior sistema de controle da história não precise ser imposto com violência brutal, mas simplesmente apresentado como solução eficiente para um mundo em crise. Muitos teólogos também chamam atenção para outro detalhe importante. A marca aparece na mão direita e na testa. Ao longo dos séculos, isso gerou inúmeras interpretações simbólicas. Alguns acreditam que a mão representa ações e a testa representa pensamentos, sugerindo submissão completa, tanto no comportamento quanto na mente. Outros defendem interpretações literais, envolvendo identificação física ou tecnológica. O fato é que o próprio texto bíblico mantém o mistério aberto. E talvez isso tenha sido proposital, porque independentemente da forma exata que a marca possa assumir, a mensagem central parece apontar para algo muito maior. Um sistema mundial capaz de exigir lealdade absoluta em troca de sobrevivência econômica e participação social. Existe ainda um detalhe histórico impressionante que poucos conhecem. Durante os primeiros séculos do cristianismo, cidadãos do Império Romano eram frequentemente pressionados a oferecer incenso ao imperador, como sinal público de lealdade política e espiritual. Quem se recusava podia perder direitos, negócios, liberdade ou até a própria vida. Muitos estudiosos acreditam que João utilizou esse contexto como base simbólica para alertar sobre sistemas futuros ainda mais poderosos. Em outras palavras, a marca da besta não seria apenas sobre tecnologia, mas sobre a repetição de um padrão humano antigo. A tentativa de substituir princípios espirituais por obediência total ao poder dominante. Nunca existiu tanta conexão global, tanto poder tecnológico e tanta capacidade de influência concentrada nas mãos de governos, corporações e sistemas digitais. Ao mesmo tempo, crises econômicas, conflitos internacionais, instabilidade social e avanços acelerados da inteligência artificial criam um ambiente perfeito para mudanças profundas na estrutura da sociedade. E talvez seja exatamente isso que faz o mistério da marca da besta continuar tão vivo depois de quase 2000 anos. Porque pela primeira vez, a humanidade possui não apenas imaginação suficiente para entender a profecia, mas também tecnologia suficiente para torná-la possível. No fim, talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido qual será exatamente a marca, qual tecnologia será usada, ou qual governo estará envolvido. Talvez a verdadeira questão seja outra. Até que ponto a humanidade estaria disposta a sacrificar liberdade, consciência e verdade em troca de segurança, estabilidade e sobrevivência? Porque toda grande transformação da história começou de maneira aparentemente aceitável. E segundo o próprio Apocalipse, o maior sistema de controle já criado não surgiria parecendo monstruoso no início. Ele surgiria parecendo necessário. E enquanto o mundo continua avançando rapidamente em direção a um futuro cada vez mais digital, conectado e monitorado, milhões de pessoas continuam olhando para as antigas palavras escritas por João na ilha de Patmos e fazendo a mesma pergunta silenciosa que atravessa gerações há séculos. Será que a profecia ainda pertence ao futuro? Ou será que ela já começou diante dos nossos olhos, sem que a maioria perceba?